Fala aí, seja muito bem-vindo a mais uma Crentada e sem bromation. Cara, eu não quero que você enxergue esse vídeo aqui como um vídeo de ataque pessoal. Um vídeo de que eu ataco alguém ou ataco alguma pessoa por causa que ela falou alguma coisa ou que ela se comporta de tal maneira, beleza? Esse não é um vídeo de ataque pessoal. Esse é um vídeo de instrução. Um papo muito sério com todos os crentes, com todos os cristãos. Cara, no Brasil não há dúvida de que nós carecemos de educação básica. Não há dúvida que a nossa cultura é de um povo que não pensa a longo prazo. É de um povo que não sabe realmente pensar amparado em algo firme, que tenha realmente lógica e sentido. Por isso, constantemente nós estamos abertos a sermos vítimas de golpes, né? Liga aí o jornal, quantas notícias que você vê por dia de golpe envolvendo Pix, de golpe bancário, de golpe de celular. Toda semana aparece um coach vendendo algum curso, alguma coisa que não vai te adiantar de nada, só vai sugar o teu dinheiro. E isso não é diferente no âmbito religioso. Por mais que seja minoria, não é diferente, isso acontece também. Vamos primeiro discorrer o que é um falso profeta. O falso profeta não é nada mais do que um lobo disfarçado de cordeiro. Ele usa do cristianismo, da palavra de Deus, do evangelho, de acordo com o que ele acha. E ele perverte conscientemente o evangelho de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que o corpo dele, a carne dele pensa. Não prega sobre arrependimento, não prega sobre remissão dos pecados, e sim, a pregação desses caras se resume exclusivamente em teologia da prosperidade, estrelismo gospel, falsas revelações, frases impactantes tiradas de contexto da Bíblia. E a Bíblia, ela já apontava muito antes sobre esses falsos profetas. Sempre teve, tem e infelizmente sempre vai ter. A Bíblia aponta que ia ter muito engano entre os cristãos. O espírito de engano seria forte em algumas igrejas, em alguns crentes. Que esses crentes se deixariam levar por frases impactantes, falso evangelho, um evangelho confortável, um evangelho que não é o chamado para se arrepender e crer em Jesus Cristo. Crentes que iam crer em sinais, espetáculos, sinais e maravilhas, que são operados não pelo Espírito de Deus e sim pelo Espírito de engano. E isso está na Bíblia, né? A segunda carta de Pedro chega a falar sobre isso. Quem escreveu isso daqui foi o apóstolo Pedro, e em 2 Pedro capítulo 2 ele diz o seguinte, no passado surgiram falsos profetas do meio do povo, como surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, Jesus Cristo, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Muito interessante porque a Bíblia ela aponta que sinais e maravilhas também podem ser feitos provenientes do espírito maligno. E o diabo ele usa sinais, maravilhas, milagres talvez, a Bíblia aponta para isso também, para que ele consiga enganar o crente, ele consiga enganar o seguidor de Cristo. E Paulo fala em 2 Tessalonicenses o seguinte, tá no capítulo 2 também, do versículo 9 ao 10. Ele fala assim, a vinda desse perverso, que é o falso profeta, é segundo a ação de Satanás. Ou seja, o falso profeta ele está sendo operado por um espírito que não é de Deus, e sim de Satanás. Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. E ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderiam salvar. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando, ele está falando duas coisas. Que os falsos profetas fazem sinais, maravilhas e milagres, mas só que amando de Satanás e não de Deus, não do Espírito Santo. Estou dizendo que o Espírito Santo não faz milagre? Obviamente que não. Eles são então regidos pelo espírito de engano, um espírito maledicente que converte o evangelho, para que aqueles que estão perecendo espiritualmente sejam enganados. E quando nós temos essa revelação, é importante que a gente se apegue à palavra, à mensagem, e não a pessoas, não a líderes religiosos. Eu vejo muita celebridade, muito padre, pastor, assim. Eu não estou falando que você tem que ser cego, surdo e mudo e não ouvir essas pessoas, porque realmente tem pessoas que estão comprometidas com o evangelho. Mas é importante a gente saber que não podemos nos apegar a pessoas, e sim a palavra, e sim a mensagem daquela pessoa, e sim ao evangelho. A única pessoa que vale a pena a gente se apegar é Jesus Cristo, nada mais, ninguém mais. E Paulo também fala em 1 Timóteo capítulo 4, o seguinte, ele diz assim,
O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Cara, é interessante a gente saber, né? Isso acontece no famoso episódio que Jesus vai para o deserto, né? Ali depois que ele é batizado, né? Antes de começar o ministério dele, que Satanás vem até ele e cita as escrituras para o próprio Jesus. Mas só que Satanás cita as escrituras de acordo com o que ele quer. Ele perverte o evangelho, ele perverte o que está escrito para que, né, ele tente ali Jesus na ocasião. E é isso que o diabo faz. Ele conhece as escrituras. Se tem alguém que conhece as escrituras, que acredita em Jesus Cristo, que viu Jesus Cristo de cara a cara falando todas essas coisas, é o demônio, é o diabo. Ele sim conhece isso daqui de cabo a rabo. Ele, através de alguns falsos profetas, vai perverter isso daqui para passar a mão na sua cabeça, para fazer com que o evangelho seja pregado, disseminado de uma forma enganadora, porque ele é o pai da mentira, ele é o espírito de engano, ele que provém o espírito de iniquidade que o Apocalipse fala. Mas beleza, e o que é o falso evangelho? O que é pregar um evangelho que não é evangelho? Bom, hoje nós vemos algumas igrejas que elas perderam a linha do evangelho real. Elas se perderam do primeiro amor de Cristo, se afundaram em estrelismo gospel, em celebridade, em teologia da prosperidade, em frase impactante. Usam Jesus como uma moeda de troca, não é à toa que você vê um monte de comercial de eu entreguei minha vida para Jesus e Jesus me deu um apartamento, ele me deu um carro, ele me deu dinheiro. Nossa, agora eu tô tão tranquilo por causa de Jesus. Assim que eu entrei na igreja, assim que eu entrei e dei minha vida para Jesus, ele me deu tantas coisas na minha vida, como se Jesus fosse uma moeda de troca, que você vai lá e compra teu carro. Não estou dizendo que prosperidade é errada, muito pelo contrário, mas isso é bem depois, entendeu? É bem depois do arrependimento. Denominações de igrejas que não reconhecem a Trindade de Jesus como Pai, Filho e Espírito Santo. Essas igrejas, na pregação dessas igrejas, a palavra arrependimento aparece raramente, ou nem aparece. É só eu, é só o que eu faço, é só o que eu faço. Sabe, eu vejo muitas pregações de tipo, aquele espetáculo, aquele show, que eu sou o lindo de Cristo, que eu sou o preferido, o filho amado, sabe, síndrome de João, síndrome do discípulo amado, e nada de se arrepender e crer na salvação por meio de Jesus. Nada de se reconhecer como um pecador por natureza e saber que precisa de Jesus Cristo. Nada de reconhecer o sangue de Jesus derramado na cruz. Sabe, é um evangelho confortável, é um evangelho fofo, é um evangelho que é arco-íris, mil maravilhas. O C.S. Lewis, né, que é o autor de Cristianismo Puro e Simples, também escritor do Crônicas de Nárnia, ele diz o seguinte: se o evangelho fosse para ser confortável, ele seria comparado a um travesseiro e não com uma espada. Hebreus fala que a palavra é viva e eficaz, afiada como uma espada de dois gumes. No momento fala que o evangelho é fofo, que o evangelho... Leia o evangelho para você ver, se você não vai falar, putz, cara, eu sou meu Deus do céu, como eu preciso de Cristo. É interessante a gente ver de novo aqui o que está escrito em Mateus, Mateus capítulo 24. E Jesus respondeu: cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ele diz depois o seguinte aqui no versículo 24 também: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos, enganar até os crentes. Beleza, por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando essas coisas, né? Não, de novo, não é um vídeo de ataque, é um vídeo de instrução, é um vídeo que precisa ser falado. Jesus fala para que a gente vigie, para que a gente ore, para que a gente esteja atento, para que a gente não seja enganado. E saber apoiar a nossa sabedoria, o nosso entendimento no Espírito Santo. Não ficar apoiando 100% do nosso entendimento em pessoas, na sabedoria de outros homens. De novo, é claro que você pode estudar, é claro que você pode ver, né, alguns pastores que você gosta, mas se apegue à mensagem, se apegue a Cristo. Eu vejo pastores, eu vejo líderes religiosos, eu tô vendo aqui um podcast do Hernandes Dias Lopes, Nicodemos também, pastor Aloísio, Rodrigo Silva, enfim, tem vários, entendeu? Hoje a gente tem internet, dá para você estudar, realmente entender, mas se apoie na palavra. Não em homens, não em pessoas, não em líderes, não em placa de igreja. Se apoie exclusivamente em Cristo e na palavra dele que está aqui nesse livro. Aí eu tô falando que você não tem que frequentar a igreja? É óbvio que não vamos ser ignorantes, né? Você ter comunhão com Deus através de uma congregação é uma forma de chegar nele. E lá você vai encontrar, né, na igreja, quantas pessoas encontram na igreja, assim como eu encontrei, uma casa.
uma família. Esse é tema para outro vídeo. Eu tô dizendo que a igreja, ela é um pilar principal na vida de um cristão, de todo cristão. A igreja é o corpo de Cristo, é onde Cristo repousa a cabeça. É a noiva de Jesus. O que eu tô falando nesse vídeo aqui, para concluir, é que entenda a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Realmente, cara, pega isso daqui, pega esse livro aqui, esse bendito livro, cavuca na palavra de Deus, sabe? Coma do pão da vida, que é a palavra. Estuda incessantemente, tenta entender, vai estudar contexto histórico, vai estudar quem falou, vai ler a Bíblia original em grego, entenda o que a tal palavra em grego está dizendo aqui, o que ela pode dizer, o que ela não estava dizendo, para que você abra sua consciência espiritual e tenha ampla sabedoria no que se trata o Evangelho, para que você não seja enganado, para que você entenda que o Evangelho se trata de arrependimento, perdão por Jesus Cristo e salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Nada mais, não é por obra, não é por aquisição pessoal, não é por homens, não é por líderes religiosos, é por arrependimento, perdão, remissão de pecados através do sangue na cruz que foi derramado por Jesus. Nós precisamos entender que nós somos pessoas más por natureza. É a partir desse reconhecimento que eu abro a porta para o arrependimento. E pelo arrependimento eu abro a porta para que Cristo entre em mim e me restaure. Reconheço que eu sou justificado pelo sangue que foi derramado na cruz por Jesus por mim. Por Ele eu sou salvo. Pela graça e favor e misericórdia dele que eu sou salvo. Não é por qualquer outra coisa que falam por aí. Não é pelos pregadores que, sabe, pervertem o Evangelho. A gente que é cristão, a gente que é crente, que está numa igreja, você que é católico, que está numa igreja, a gente tem moral para falar isso. A gente tem moral para apontar o dedo e falar, isso não é Evangelho. Eu não estou falando aqui, eu estou falando com você que está na igreja, mano. Porque as pessoas que não frequentam falam muita coisa sobre nada, sem embasamento nenhum. Eu já falei isso no vídeo, a gente tem que orar por essas pessoas e trazer elas para o entendimento. Falando com você que é crente, não se faça de cego, surdo e mudo. Não finja que nada está acontecendo, não finja que... É claro, a gente não pode ficar se preocupando muito com coisa terrena aqui, porque obviamente uma igreja vai ter coisas que você não concorda, ali, aqui, mas... Esteja sempre pronto para salvar os crentes que estão sendo enganados. Esteja sempre pronto para que você não seja enganado. Esteja sempre pronto para se apoiar exclusivamente na palavra, em Jesus Cristo, não em outras pessoas. E ao mesmo tempo, esteja sempre pronto para ter um coração ensinável, pedir o conselho para outra pessoa, ver, estudar, porque tem pessoas que têm um entendimento maior que você não tem agora. Seja edificado por essas pessoas. Seja humilde. Não tô falando que você tem que ser arrogante também. Não, porque eu sei da palavra, eu sei. Isso daí é ter religiosidade. Religiosidade não é bom não, mano. Beleza, mano? Ó, tem um pastor americano que chama Paul Washer, que ele diz o seguinte, ó. O falso evangelho faz com que o porco se sinta confortável, acreditando que é uma ovelha, e continua rolando na lama, fazendo porquice. Não seja esse porco. Seja realmente uma ovelha pelo que o Evangelho tem poder de te oferecer. Leia, estude esse negócio, velho. Estuda até você cansar, 8 horas de estudo, 8 horas de oração, dê a vida por isso aqui. Beleza? Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. É arrependimento, mano. Não é, ai, nossa, você é o preferido de Cristo, doe agora seu relógio, Cristo vai te dar um apartamento, Ele vai te dar uma casa, Ele vai te dar um carro. Ai, meu Deus do céu, não é isso, cara. É arrependimento, mano, é remissão dos pecados, é literalmente crer em Jesus Cristo plenamente para dar vida para Ele, entendeu? Porque se for acreditar só em Jesus, todo mundo acredita em Jesus, até o diabo. Se salvação fosse só acreditar em Jesus, até o diabo iria pro paraíso. Mas é você acreditar em pleno espírito e em verdade, dar a tua vida para Ele, meio que ser folgado com Jesus Cristo. Beleza, irmão? Deus te abençoe, fica com Deus, tamo junto, é nóis.